Olha, aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei de abuso de autoridade para entrar em vigor aguarda agora apenas a sanção do presidente da República. Mas o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato defendem vetos ao projeto. O projeto de lei de abuso de autoridade estava na Câmara há mais de 2 anos. Ontem, em apenas 5 horas, os deputados aprovaram a urgência e fizeram uma votação simbólica, em que não é possível identificar o voto de cada parlamentar. Por isso, o Partido Novo decidiu entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que a votação seja refeita e de forma nominal. Esperamos que a gente possa, em momento oportuno, refazer a votação desse projeto de lei por meio de verificação nominal. O texto prevê a punição de representantes dos 3 poderes, além do Ministério Público. As penas vão de 1 a 4 anos de prisão quando imagens de investigados forem divulgadas, forem obtidas provas de forma ilícita, for feita a condução coercitiva sem antes intimar a pessoa a comparecer ao juízo, for determinada a prisão de forma expressamente contrária à lei, deixar de conceder habeas corpus quando for cabível. As penas podem chegar a 2 anos quando o preso for obrigado a usar algemas mesmo sem resistir à prisão, o inquérito for aberto sem indícios de crimes e negar acesso ao inquérito ao investigado ou seu advogado. Como o projeto de lei de abuso de autoridade tinha sido aprovado anteriormente pelos senadores e os deputados não fizeram mudanças, o texto vai agora para a sanção presidencial. Jair Bolsonaro pode aprovar na íntegra, vetar tudo ou vetar apenas trechos. O texto final precisa ser publicado no Diário Oficial em até 15 dias úteis. O presidente da Câmara já disse que se Bolsonaro vetar alguns trechos, ele pode trabalhar para mantê-los. Eu não vi ninguém questionando o texto como um todo. Teve uma parte de problema na polícia, que é essa questão de algemar, e a questão do artigo 43 das prerrogativas dos advogados. É uma decisão que o presidente da República vai tomar, não acho que vai judicializar, porque quem tem poder precisa responder pelos seus atos. Tudo aquilo que possa, de alguma maneira, prejudicar ou dificultar o trabalho independente do juiz, a JUF vai defender o veto exatamente para quê? Porque o projeto não implique um retrocesso nessa agenda importante que é a agenda de combate à criminalidade. O Jornal da Manhã exibiu recentemente uma série sobre o andamento processual da tragédia ocorrida em Paracatu no mês de maio deste ano, onde 4 pessoas foram mortas, 3 delas dentro de uma igreja. Mostramos com exclusividade o que contém a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pedido da defesa de incidente de insanidade mental. O Ministério Público já ofereceu denúncia em relação a esse processo, colocando as 4 vítimas fatais, as 4 vítimas do homicídio consumado e o Evandro como um homicídio tentado. Foi para a defesa entrou com um procedimento, um incidente de insanidade mental, alegando, afirmando que o Hudson não tinha condição de se orientar porque ele tinha uma doença, um transtorno psicológico e até era acompanhado pelo CAPS, possivelmente. O incidente de insanidade foi alegado pela defesa no mês de julho. Na última quinta-feira, 15 de agosto, o juiz titular da Vara Criminal de Paracatu determinou que Hudson Aragão Guimarães seja submetido à avaliação psiquiátrica. Uma carta precatória com a decisão já foi enviada para a comarca de Patrocínio, no Alto Paranaíba, onde Hudson está preso. Em regra, esta nova etapa dura 45 dias, mas pode ser prorrogada. Durante este período, o processo principal sobre a tragédia permanece suspenso, ou seja, não conta-se prazos e nem pratica-se ato novo. Os próximos passos vão depender agora do que indicar o laudo pericial. O juiz vai nomear um perito, em regra um psiquiatra, e esse perito vai dizer se o Hudson era ou não, se ele é ou não imputável, ou seja, se ele pode ou não responder por esse crime e ter uma pena. Pois é, com a exibição desta reportagem, muita gente nos enviou mensagens perguntando sobre quanto tempo poderia ser a pena do autor. Como mostramos nas reportagens, é algo difícil de ser respondido agora, porque o processo está na fase bem inicial. Então, resolvemos esclarecer para você agora como é feito o cálculo de pena em nosso quadro sobre direito. Quando o Código Penal indica as penas referentes a cada infração ou crime, estabelece limites mínimos e máximos. Como o magistrado calcula o tempo da
da pena? É o que você vai ver na reportagem a seguir no nosso quadro Justiça em Questão. A dosimetria é o cálculo feito pelo juiz para definir por quanto tempo a pessoa que praticou um crime deve cumprir sua pena. Essa conta deve respeitar os limites mínimo e máximo estabelecidos para cada delito pelo Código Penal. Quando o juiz condena uma pessoa, ele condena por determinado delito. Por exemplo, no crime de roubo, a pena mínima é 4 anos, a máxima 10 anos. Então, para o juiz aplicar essa pena dentro desses dois limites, né, o limite mínimo e o limite máximo, ele tem que fazer a dosagem dessa pena. Este professor explica que o cálculo é feito em 3 etapas. A primeira fase, eu falo da fase da fixação da pena base, onde que o juiz ele vai estabelecer um quantum, um valor, para poder começar a calcular aquela pena. O juiz vai analisar qual foi o impacto causado por aquele crime. O juiz vai analisar, por exemplo, se a pessoa ela tem bons ou maus antecedentes, se ela é primária. Depois da fixação da pena base, vem a segunda fase, quando o juiz avalia os atenuantes e os agravantes. Entre os atenuantes está o fato de o réu ter confessado a idade e o desconhecimento da lei. Já entre os agravantes estão fatores como reincidência, tortura e crime cometido contra pais, filhos ou cônjuges. A segunda fase, que é as causas de aumento ou de diminuição de pena, são causas gerais. Elas estão previstas dentro do Código Penal, mas não dentro do tipo penal específico. Na última fase, o juiz analisa as causas especiais que podem aumentar ou diminuir a pena. Elas estão previstas dentro do próprio tipo penal, ou seja, do próprio artigo que fala que aquilo é crime. Então, por exemplo, eu tenho uma confissão espontânea, o indivíduo ele confessou espontaneamente perante o juiz na hora da audiência, mas eu tenho ao mesmo tempo dentro do tipo penal, uma causa de aumento especial de pena, que é o fato de que ele cometeu aquele crime de roubo em concurso de pessoas. E o juiz vai levar isso em consideração na hora da sentença. A juíza Luziene Medeiros ingressou na magistratura há 26 anos e conta que a experiência do juiz também é importante na hora de calcular a pena. A lei deixa essa discricionalidade ao juiz, mas dentro de critérios, entendeu? Essa é a questão, né? Então, o juiz precisa ter sensibilidade no caso quando ele vai dosar uma pena.